Olá pessoal, nesse exercício nós temos 3 blocos A, B e C de mesma massa conectados por fios em polias ideais. E o exercício quer que a gente determine qual vai ser a aceleração do bloco B quando esse sistema for abandonado, quando ele for suspenso. Então pessoal, primeiramente, nós poderíamos verificar que só existe, se ocorrer o movimento, se o bloco B não ficar parado, só existe 2 tipos de movimento possíveis para o bloco B. Ou ele vai subir, ou ele vai descer. Se esse bloco B desce, necessariamente, como ele está conectado nos blocos A e C por fios, os blocos C e A vão acabar subindo. E se o bloco B sobe, necessariamente os blocos A e C vão acabar descendo. Por que eu estou comentando isso com vocês? A gente não pode entender nesses tipos de questão que teria a possibilidade, por exemplo, do bloco A descer e o C subir. Se isso acontecesse, o bloco A descendo, ele iria exercer uma força aqui maior do que a que o C está exercendo aqui no B. O bloco B iria rotacionar em um certo sentido. Não existe essa possibilidade do bloco B sofrer uma rotação, porque nessas questões a gente ignora as dimensões dos blocos. A gente está considerando eles como pontos materiais. As dimensões são desprezíveis. Então, o único tipo de movimento que os blocos podem realizar são movimentos de translação, subida e descida aqui no caso. Então, para a gente verificar o sentido, para onde que o bloco B poderia se movimentar, nós podemos pensar da seguinte forma: existe somente uma força querendo fazer ele para baixo, fazer o bloco B ir para baixo, que seria o peso dele. O peso dele está querendo puxar ele para baixo e, consequentemente, o bloco A e o C para cima. Porém, pensando no bloco A e no bloco C, nós temos o peso do bloco C juntamente com o peso do bloco A querendo, transmitindo uma força para os fios, querendo fazer o bloco B subir, querendo fazer o bloco B ganhar aceleração para cima. Então, como nós temos 2 forças querendo fazer o bloco B subir e uma só querendo fazer o bloco B descer, a gente conclui que o movimento vai ser, o movimento do bloco B vai ser na realidade para cima, ele vai ganhar movimento para cima, ganhar velocidade para cima, ele vai ter uma aceleração para cima, e os outros 2, o A e o C, vão ter uma aceleração para baixo. Só da gente saber que o bloco B vai ter uma aceleração para cima, dá para descartar 3 alternativas. A gente só ficaria aqui com a alternativa C e com a alternativa E, só de saber fazer essa primeira análise. Agora, a gente vai completar as forças de tração que estão faltando aqui nesse exercício. Nós temos aqui no bloquinho A uma força de tração, que eu vou chamar aqui de T1. Esse fio que está conectado no bloco A, ele transmite a força de tração até o bloco B aqui do lado esquerdo. Então, existe também uma força de tração T1, como é o mesmo fio que está ligado no bloco A, eu vou chamar com o mesmo nome, T1. No bloco C, existe uma força de tração. Como agora a gente tem um outro fio, uma outra polinha, um outro fio, eu vou chamar de tração T2. Esse fio transmite a mesma força aqui para o bloco B, para o lado direito aqui do bloco B, que eu vou chamar com o mesmo nome, é o mesmo fio, mesma tração, T2 aqui. Claro que pela simetria aqui, pessoal, como a gente tem blocos de mesma massa, nós poderíamos já falar que essas trações aqui vão ter a mesma intensidade. Mas não há necessidade da gente fazer isso para chegar no resultado correto. Então eu vou resolver essa questão dessa forma. Nós já sabemos os sentidos das acelerações. Sabendo os sentidos das acelerações, a gente já sabe o sentido da força resultante em cada bloco.
Então, no bloco A, a força resultante nele é para baixo, porque a aceleração é para baixo. Então, significa que a força que está para baixo é maior do que a que está para cima. Então, a força resultante em A, pensando nos vetores, seria o vetor maior, que é o peso do A, menos a tração 1. Força resultante em A seria a massa de A, vezes a aceleração, o peso é a massa vezes a gravidade, menos T1. Vou deixar assim a equação do corpo A. Pensando no bloquinho B, nós temos uma aceleração para cima, então a força resultante em B é para cima. Isso significa que a soma das duas forças que são para cima tem que ser maior do que a peso que está para baixo. Então, a força resultante no bloco B seria T1 mais T2, as duas para cima superam a força peso para baixo. Lembrando que os pesos, como as massas são iguais, os pesos dos três bloquinhos é o mesmo, é igual. Então, vai ficar a massa vezes a aceleração é igual a tração T1 mais T2 menos massa vezes gravidade. Então, uma outra observação importante, né? Como não existe essa possibilidade que eu comentei no início, né? Do bloco B rotacionar para algum lado, não tem por que essas acelerações terem valores diferentes. Por isso que eu coloquei o mesmo valor, a mesma letra para representar a aceleração de cada bloco. Se o bloco A, o A e o B caem num ritmo ganhando velocidade num certo ritmo, o bloco B vai ter que subir ganhando velocidade no mesmo ritmo. Então, equação do bloco B já fizemos, agora a equação do bloco C vai ficar como a aceleração nele é para baixo, a resultante nele também é para baixo. Pensando nos vetores, temos a peso no sentido da resultante, então o peso é maior do que a tração T2. Vetores em sentidos opostos, a gente subtrai. Força resultante em C é a massa de C vezes a aceleração. O peso é a massa vezes a gravidade, menos T2. Temos essas três equações. Vou escrevê-las aqui uma em cima da outra, montando um sisteminha. E a gente já vai conseguir chegar na resposta do exercício. MA do corpo B agora, T1 mais T2 menos MG. E no bloco C, M vezes A é igual a M vezes G menos T2. Vou somar essas três equações. Vai ficar 3MA é igual T1 negativo com T1 positivo eu cancelo, T2 positivo com negativo eu cancelo, MG com MG, um positivo outro negativo eu cancelo, sobrou desse lado direito somente MG. A massa é a mesma dos dois lados, posso cancelar também. Então a gravidade vai ficar G, o valor dela, ou melhor, o valor da aceleração é o valor da gravidade dividido por 3. E aí com isso a gente fica com a alternativa C.